Fala pessoal, tudo bem? Esse capítulo é bem pequeno, o capítulo que a gente vai abordar na aula de hoje, ele é bem pequenininho, como vocês podem ver, ó. Ele se acaba muito rápido, mas é bom que a gente consegue adiantar mais um capítulo, né? Eu até prometi que ia liberar a aba e nem liberei, mas essa semana eu vou liberar. Não liberei porque algumas pessoas estavam reclamando que estavam com muitos trabalhos para fazer, né? Aí eu terminar liberando a aba e ia ficar mais coisa ainda, mas essa semana eu vou liberar, tá, gente? E aí vocês fiquem espertos aí para fazer as atividades do AVA, porque eu vou considerar quem fez e quem não fez para dar nota qualitativa. E aí nós vemos tecidos meritemáticos, nós vamos estar começando o assunto de anatomia vegetal, que a gente vai começar a ver um pouquinho agora nessa frente, né, que é a frente A do livro de vocês, tá? Na verdade, a frente B do livro de vocês, beleza? E aí, o que seria anatomia vegetal, né? A anatomia vegetal, ela vai estar estudando aí o funcionamento, na verdade, os órgãos e as partes do corpo das plantas, né? E aí, se a gente tivesse, quando a gente for estudar fisiologia vegetal, a gente vai ver como essas partes elas se comunicam e elas se entrelaçam entre si, né? Como elas funcionam aí uma com a outra, tá? Mas aí a gente vai começar a ver agora esses tecidos meristematos que fazem parte dos tecidos vegetais, para quem não sabe. Tá, mas o que são tecidos meristemáticos? Então, tecidos meristemáticos, eles são os tecidos que dão origem, né, à planta em si. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no nosso corpo nós temos uma coisa chamada de folhetos embrionários. Os folhetos embrionários, eles são originados assim que o espermatozoide fecunda o óvulo. Neste caso, tecidos meristemáticos, eles também são os primeiros tecidos que são formados nas plantas, né, nos vegetais. Esses tecidos eles servem para desenvolver os outros tipos de tecido no corpo dessas plantas, tá bom? Então é isso que a gente vai começar a estudar agora. Também chamado de histologia vegetal, né? Que estuda os tecidos dos vegetais. Então vamos lá, vamos começar a estudar. Vamos fazer uma leitura desse texto aqui. O corpo das plantas é adaptado à nutrição autotrófica, apresentando tecidos clorofilados, tubos para o transporte de águas e sais, seiva inorgânica nesse caso, né, que né, a gente considera como sais minerais, né, que potássio, entre os outros nutrientes que são absorvidos pela raiz das plantas, e de produtos da fotossíntese, que é a seiva orgânica, que a gente chama lá dos carboidratos, o açúcar que é transportado das folhas em direção a toda a planta, tá? Essa estrutura diferente está relacionada aos tecidos apresentados pelas plantas e seu funcionamento. Enquanto nos animais, os tecidos embrionários amadurecem, passando a ser adultos e se mantendo assim até o final da vida. Nas plantas, os tecidos embrionários coexistem com tecidos adultos o tempo todo. Então, esses tecidos nas plantas, eles coexistem com tecidos adultos porque eles precisam estar desenvolvendo a planta o tempo todo. A planta ela cresce durante toda a vida. Diferente dos seres humanos, né? Os seres humanos e os animais, eles precisam uma hora, eles precisam parar de crescer, né? Então a gente nasce, a gente cresce, reproduz ou não e morre, né? Tem a fase até que a gente se desenvolve. Mas assim, as plantas não, as plantas elas estão crescendo, então enquanto elas estão vivas, elas estão se desenvolvendo, né? E aí essas plantas elas precisam desses tecidos meristemáticos para estar se desenvolvendo durante toda a sua vida, tá? Que aí o livro de vocês até coloca aqui essa diferença entre animais e plantas. Enquanto os animais crescem de maneira harmônica em todos os sentidos simultaneamente, a maior parte das plantas crescem primeiro em comprimento para depois começar a crescer em espessura, né? Então a gente consegue perceber que as plantas elas começam primeiro a crescer para cima, para depois começar a crescer assim, né? Que é a espessura. Já no nosso caso, a gente cresce em todos os lados, primeiramente, né? A gente começa a se desenvolver por todos os lados. As plantas não, elas crescem primeiro em espessura, em tamanho, desculpa, elas crescem primeiro em comprimento, né, em tamanho do que em espessura. A espessura ela começa a se desenvolver depois.
E é por isso que esses tecidos meristemáticos, eles precisam continuar nas plantas, porque elas precisam desenvolver as plantas, né, em relação à sua espessura, ao seu tamanho, que a gente vai ver mais para frente quais são esses tecidos. Tá? Os tecidos vegetais podem ser meristemáticos ou permanentes. Tecidos meristemáticos, vamos lá, vamos ver o que é. São formados por células que sofrem mitoses sucessivas, sendo responsáveis pelo crescimento das plantas. Também originam os tecidos permanentes. Então, como eu falei para vocês, esses tecidos meristemáticos são eles que primeiramente aparecem nas plantas e são eles que originam todos os outros tecidos. Então, é como se fossem os primeiros tecidos, os tecidos pioneiros, a gente pode até assim chamar, né, que aparecem nas plantas, tá? Nós temos também os tecidos permanentes, né, cujas células não se dividem, tem as funções de proteção, preenchimento, fotossíntese, armazenamento, transporte, sustentação e secreção. Então, os tecidos permanentes são todos os tecidos da planta que são originados pelos tecidos meristemáticos, né? São aqueles tecidos das plantas que fazem todas as funções, como secreção, sustentação, né? Que a gente vai ver mais para frente tudo isso aí, nem se preocupem, tá? Mas a gente vai começar primeiramente a estudar os tecidos meristemáticos. Então, vamos lá. Aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom, que se vocês não estiverem vendo direitinho, a gente vai ver agora. As plantas têm características peculiares para a reprodução assexuada, regeneração de partes danificadas e crescimento. O segredo para essas habilidades se encontra em um tipo de tecido chamado de meristema. As células meristemáticas são embrionárias e totipotentes. Para quem não sabe o que é uma célula totipotente ou tecido totipotente, é um tecido que consegue estar aí se diferenciando em todos os outros tecidos. Um tecido totipotente, se só restar ele na planta, ele consegue se diferenciar em todos os outros tipos. Então é por isso que algumas plantas, né, você só pega um pedaço ali do caule dela, como por exemplo a bananeira, e ela consegue se transformar numa planta nova, né? Então, esses tecidos são chamados de tecidos totipotentes. Tá? Isso é muito raro de se encontrar. Quem possui células totipotentes são, por exemplo, as esponjas do mar, tá? Também alguns organismos possuem células pluripotentes, como alguns répteis, equinodermos, que são as estrelas do mar, conseguem estar fazendo diferenciação de alguns tecidos do seu corpo, sem precisar estar fazendo novos tecidos meristemáticos e tecidos embrionários, né? Então, isso significa que, quando induzidas, podem se desenvolver em qualquer tecido específico da planta a qualquer momento da sua vida, como eu falei para vocês. Outras células da planta são totalmente diferenciadas, o que significa que são especializadas em forma e função, e não se dividem. As células dos meristemas dividem-se e produzem todas as novas células de uma planta. Então, isso significa que nós temos os permanentes, que são aqueles que não se diferenciam em outros, né? Os tecidos permanentes são aqueles que já foram produzidos pelos meristemáticos, mas nós possuímos os meristemáticos que eles se desenvolvem e se transformam em outros tipos de tecidos, tá? Embora o meristema seja a fonte de regeneração de uma planta, ele também desempenha um papel de desenvolver novos órgãos, como eu já falei para vocês. Crescem por meio da divisão celular e do alongamento, o que é facilitado pelo meristema, já que o principal local de divisão celular é a mitose, né, no vegetal. Também chamado de meristemas, estes tecidos têm células pequenas, parede celular fina e grande capacidade de se dividir por mitose e diferenciar-se em outros tecidos. Os meristemas podem ser primários ou secundários. Então, vamos lá. Esses tecidos, como vocês já imaginam, eles surgem principalmente ali no embrião, no cotilédon, né, que são aquelas primeiras regiões da planta antes delas estarem se desenvolvendo ali próximo da semente. E aí eles têm a função de estar fazendo divisão celular, né, por mitose, para que eles consigam se alongar, né, em comprimento, porque o que uma planta ela precisa fazer assim que ela está se desenvolvendo é estar crescendo em comprimento, né? Então a planta ela precisa se desenvolver ali, crescer para cima primeiramente, para depois estar crescendo em espessura, tá?
E aí ele afirmou aqui que ele possui dois tipos de meristemas. Nós temos os meristemas primários e os meristemas secundários, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Os meristemas primários, como o nome já está dizendo, é aquele primeiro tecido que aparece na planta, tá? E eles são divididos em três. Nós temos a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A protoderme, também denominado dermatogênio, origina a epiderme, que é o tecido que reveste a planta, né, que reveste externamente o vegetal. Nós temos o meristema fundamental, conhecido como periblema, tá? Produz os tecidos responsáveis pela sustentação, fotossíntese e armazenamento de substância. Ele é como se fosse a mesoderme, né, no caso dos seres humanos. Lembra da mesoderme? A mesoderme é o tecido que origina os outros tecidos que estão na metade, no meio do nosso corpo, né, que são aí os vasos sanguíneos, alguns tecidos do pulmão, entre outros. E por último, nós temos o procâmbio, também chamado de pleroma. Diferencia-se nos tecidos condutores de seiva que estão na região central da planta, também conhecido como xilema, tá? Ou lenho, que conduz a seiva inorgânica, e o floema, ou líber, que conduz a seiva inorgânica. Então, nós temos o xilema e o floema, que são os vasos condutores das plantas, que transportam sais minerais, água e seiva orgânica, que a gente conhece por carboidratos ou açúcar. Beleza? Nós temos também o calyptrogênio, né, que é um tecido que ele recobre a parte final da raiz ali, que ele serve também para estar protegendo, né? Porque caso aconteça algum problema na raiz da planta, a planta ela pode estar perdendo aí todo o seu funcionamento, né? Porque é a parte da raiz que a planta absorve água, que ela absorve sais minerais, potássio, nitrogênio no geral, né? Então tudo isso ela absorve pela raiz. E se acontecer algum problema, a planta na raiz, a planta ela pode morrer. E aí o calyptrogênio, também chamado de coifa, reveste a raiz para que não aconteça nenhum dano fácil na planta. Nós temos os meristemas secundários, que eles acontecem por desdiferenciação dos meristemas primários, tá? Células adultas, elas que sofrem essa diferenciação, né? E eles são chamados também de felogênio e câmbio, tá? Então vamos lá. Vamos para o felogênio. O felogênio surge como um anel de células na casca. À medida que divisões celulares ocorrem, novos anéis de células são produzidos para fora e para dentro, provocando um aumento da espessura do caule da raiz. Então, o felogênio, ele é uma estrutura, que se vocês quiserem me perguntar sobre ele na aula ao vivo, eu posso falar para vocês, mas ele é uma estrutura, um tecido que ele fica ali, geralmente no caule da planta, e é ele que consegue fazer a planta estar crescendo em espessura. Não sei se vocês já viram um caule cortado, né, que vocês conseguem olhar ele dentro, vocês conseguem ver que eles têm vários anéis. Aqueles anéis são formados pelo felogênio e servem para dar espessura e sustentação para a planta. Nós temos também o câmbio. O câmbio, ele é um tecido que ele já estava presente na planta, né? O câmbio, ele serve aí para formar o xilema e o floema, e ele é produzido pelo procâmbio, tá? O procâmbio, lembrando a vocês que é aquilo que forma os vasos condutores, né, que eu já falei no começo, que transportam aí seiva orgânica e seiva inorgânica, que são águas, sais minerais, e no caso da orgânica são os açúcares, tá? E aí esse xilema e esse floema secundário, ele é formado pelo câmbio, né? Já no procâmbio, ele aí é o que desenvolve os primários, tá bom? Aqui a gente consegue ver, né, a epiderme, o floema, né? Isso aqui, imagina que isso aqui é um corte de um caule, tá, gente? Parênquima, essas coisas a gente vai ver tudo depois, quando a gente estiver estudando anatomia vegetal bem focado mesmo. Essa parte aqui é mais sobre os meristemas, que eu quero que vocês saibam. Então, para resumir, nós temos os meristemas primários, que são protoderme, meristema fundamental e procâmbio, né, que é praticamente ectoderme, mesoderme e endoderme, para vocês entenderem aí mais ou menos a relação. Aí nós temos os meristemas secundários, que são os tecidos que são formados a partir do meristema primário, para dar origem aos tecidos secundários do corpo da planta, tá bom? E aí a gente finaliza, como eu falei para vocês, é bem pequenininho, não tem muita coisa para ver nesse capítulo, tá? Aqui já começam os exercícios, as atividades.
E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando na aula ao vivo. Beleza, gente? Valeu. Espero vocês já já na aula ao vivo. Tá bom? Tchau, tchau.